A paz do Senhor, amados. Mais um vídeo que vai edificar a sua vida e que vai trazer ao seu coração, talvez uma resposta para aquilo que você tem perguntado para o Senhor. Como você vai saber se seu cônjuge realmente está sofrendo? Se você precisa de um acompanhamento, se você precisa de um aconselhamento, de uma mentoria, se você precisa conversar, contar a sua história, ouvir aquilo que Deus tem para você dentro do deserto, se você precisa de ajuda nesse momento, hoje eu tô com um trabalho de mentoria, tá? Um trabalho de aconselhamento. Então, se você quiser saber mais sobre esse trabalho, se você quiser ajuda dentro da área, no deserto, de como lutar, se você tá se sentindo sabe, perdido, entre em contato. Aqui na descrição do vídeo tem o link que te leva até o Telegram. Dentro do Telegram, você consegue me chamar através das mensagens que eu mando lá, você clica, consegue me chamar no particular, e aí eu te passo as informações. Inclusive lá também tem as informações. Então agenda, tá? A gente vai ter um contato ali por 1 hora, mais ou menos, de conversa. 1 hora a gente vai estar ali conversando, eu vou te ouvir. Se você quiser, a gente vai orar junto, eu vou te passar o que Deus passar. Eu quero ouvir a tua história, eu quero entender onde foram os pontos que houve erros. Então, assim, quero te ajudar nesse momento, tá bom? Então, se você precisa de mentoria, precisa de uma ajuda, só entrar em contato. Eu explico para vocês como funciona esse trabalho. Mas bora lá para mais um vídeo. Como saber que o cônjuge está sofrendo? Eu tenho me deparado com muitas pessoas descrentes. Pessoas que falam, ele tá feliz, ele tá bem, ele tá completo, ele tá com outra pessoa, ela tá feliz, ela tá vivendo a vida dela. Só que assim, eu vou repetir algo que eu sempre falo. Não existe de forma alguma ninguém que esteja feliz no pecado. O pecado, ele pode sim trazer um prazer momentâneo, mas ele não preenche o vazio que Deus tem na vida da pessoa, a falta do Senhor na vida da pessoa. E é a famosa frase que a gente escuta, né? Se tá difícil com Deus, imagina sem Ele. Satanás, quando ele vai tirar um marido, uma esposa de casa, eu falo tirar porque vocês entendem que assim, é aquele momento que o marido começa a virar a cabeça, a esposa também. Então Satanás, ele tira a pessoa de casa. Alguns mantêm ali em casa, mas mesmo assim não estão bem, não estão passando por momentos bons. E dentro dessa situação, relatos de pessoas que me procuram para falar, irmã, ele bateu o carro, irmã tá com dívida, irmã perdeu tudo, irmã isso. Então assim, gente, como não acreditar? Sabe? Fora o que a Bíblia nos fala, fora os relatos que a gente ouve, não existe prazer no pecado. Não existe, sabe? O pecado, ele te traz coisas boas ali no momento, mas ele não sustenta isso. Sabe quando você come um macarrão, um carboidrato ali, bonitinho, tá ali, comeu, daqui a pouco você tá com fome de novo? Então, e Deus, ele ouve a sua oração. Se a sua dúvida é que Deus ouve sua oração, amados, Ele ouve sim a sua oração. Então não tenha dúvida disso. Muitas pessoas estão andando no deserto descrentes, achando que tá tudo bem do outro lado. Amados, eles estão sofrendo uma pressão psicológica tão grande, seja por Satanás, seja por outra mulher, por outro homem, seja pela situação financeira que está passando, pelo deserto que eles estão passando. Então, se sua dúvida é se seu cônjuge está passando por um deserto, ele sim está passando por um deserto. Ele passa por um deserto a partir do momento que ele esfria dentro do casamento, dentro do relacionamento, a partir do momento que ele deixa de viver a vida dois e vai passar a viver a vida de egoísmo, a vida de prostituição, a vida que ele está escolhendo. A palavra do Senhor, lá em Mateus 5, 18 a 19, fala: digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores,
e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Muitas pessoas vão até o pastor, a pastora, um amigo, uma amiga, buscando um consolo, sendo que a Bíblia já te ensina o que você deve fazer. A Bíblia já te mostra uma direção. Por que não acreditar no que está na palavra do Senhor? Sempre a gente tem que colocar um adendo, sempre tem que mudar o que está ali. E outra coisa, amado, se Deus te prometeu que Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. Sabe? Então, assim, a Bíblia ela fala sobre a desobediência do homem. Eu dei um relato para vocês sobre Jonas. Fora as outras pessoas que andavam perdidas por aí. Saulo, que virou Paulo. Ele parecia que não tinha mais jeito. Nós tivemos um testemunho esses dias em que parecia que nada ia acontecer. Parecia impossível. Mas Deus ele vai lá e muda a história. Ele muda tudo. Então, amados, quando você anda com Deus, ou é Deus, ou é outro lado. Não tem como você andar no meio termo. Se você tá triste porque o seu marido, sua esposa saiu de casa, mas tá frequentando a igreja e você acha que... E ele colocou na cabeça que é a vida que Deus deu para ele, amados, descansa o teu coração. Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça. Ele vai atrás, ele encontra, sabe? Ele encontra. E se a justiça dele ainda não aconteceu, se você tá se perguntando por que ainda não aconteceu, porque ele ainda não entendeu, porque talvez algo em você precisa mudar. Talvez a sua fé está tão abalada, o seu cansaço está tão grande porque você fica colocando a mão, porque você fica de olho, porque você não descansa, porque você fica obcecada por esse homem, por essa mulher, de uma forma que você não enxerga o que Deus tem para você. Antes de você ser marido, de você ser esposa, você é ser humano. Você é filho de Deus. Você precisa se identificar, encontrar sua identidade em Cristo para você conseguir seguir. Sabe? Você carrega fardos que você não está mais conseguindo carregar. Tá pesado. Você tem que tirar isso de você e entender, Senhor, eu preciso encontrar minha identidade em Ti. Um filho que não passou de ano, um filho que tem problemas na escola, chega no final do ano, você vai dar uma viagem para ele? Você vai dar um videogame? Vai dar um presente? Claro que não. É assim que o Senhor te vê. Será que você está merecendo nesse momento? Será que você consegue manter a sua família de volta? Ou será que ainda precisa coisas consertar? É unânime. Gente, assim, é muito grande a quantidade de pessoas que não leem a Bíblia todos os dias. A quantidade de pessoas que não param um minuto do tempo para ler o que Deus está falando. O que Deus fala e fica perdido sem entender. Vai fazer um estudo sobre casamento, vai fazer um estudo sobre família. Procura sua identidade em Cristo, vai entender o plano de salvação. Eu vou ler aqui para vocês 1 Samuel de 15, 22 a 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em quem obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Seu marido, sua esposa saiu da sua casa achando que era o rei, a rainha, a princesa, achando que era o dono da cocada preta. Só que vai chegar uma hora que o Senhor vai falar: peraí, vem aqui, vamos ter um particular. Deus, ele honra tuas orações, mas você precisa mudar. Você precisa entender que uma palavra que está sendo liberada para você, ela precisa durar e perdurar e você acreditar nela para que ela aconteça. Só que você ouve uma palavra, quando é amanhã você já está descrente. Você coloca a mão naquilo que não é para colocar, você vai olhar o que não é para olhar. Descansa o seu coração.
Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você diz servir? Que na hora que você tem que realmente, de fato, botar o seu peito à prova e falar: Deus, eu acredito. Tá tudo desmoronando, mas eu acredito. Que Deus é esse? Já se perguntou que Deus é esse? Será que realmente você tem que desconfiar tanto assim? Tem gente que confia tanto no cônjuge, mais no cônjuge do que em Deus. Confia no que ele fala, que tá feliz. Você vê alguém postando boleto pra pagar? Você vê alguém postando falando que, ai, tô com isso, tô com aquilo? Não. As pessoas, elas querem postar as coisas boas. Elas querem postar as coisas boas. Então, amados, parem de acreditar na mentira que Satanás tem colocado na sua mente. Para de acreditar que seu marido, sua esposa tá bem lá fora, porque não está. Eles estão sofrendo. Quem está no deserto é você? É, mas eles também têm o deserto deles. E o deserto deles começa quando eles viram a cabeça e decidem que não quer mais a família. O deserto deles começa quando eles começam a pôr em prova a fidelidade, a honestidade dentro do casamento. Quando eles colocam a aliança como segunda opção. A família é sagrada. A família é projeto de Deus. Então, se essa dúvida hoje bateu no seu coração, se seu cônjuge está sofrendo, amados, a resposta é sim. Ele está sofrendo. Ele não está bem. Não existe como ficar bem no pecado. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz, amados.